E aí o desenvolvedor estava fazendo o technical design, e aí eu sentei com ele e falei, tá, beleza, a implementação é essa. O que acontece se eu clicar aqui? O que acontece se eu desinstalar tal coisa? O que acontece se eu colocar uma informação errada? E aí aí algumas coisas ele já tinha conversado com o produto e eu não estava na conversa, e ele começou a... isso aqui a gente tem que ver com o produto. Isso aqui a gente tem que ver com o produto. Então, várias coisas voltaram para produto, eu falei, preciso voltar isso aqui para o Product Manager responsável, e aí eu volto com a resposta para vocês. Já pensou se eu esperasse ele implementar, para aí no momento que eu instalar, começar a fazer meus testes, falar para ele, isso aqui não funciona, isso aqui tá assim. O tempo que a gente ia perder, e aí eu teria falhado como que é. Antes de a gente começar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador oficial dessa temporada. Sabe quando você tem que assinar um documento e é uma burocracia danada e super difícil conseguir a assinatura de todo mundo? Ainda mais se você tiver que fazer no papel e caneta. É fogo. Com a ZapSign você consegue fazer isso de maneira rápida, eficiente e tudo 100% digital, inclusive onde todas as assinaturas têm validade jurídica. Então, se você quer economizar tempo, papel e, obviamente, dinheiro, a ZapSign é uma ótima solução para isso. Inclusive, super segura, onde você consegue acessar todos os documentos que foram assinados na própria plataforma da ZapSign. E, de quebra, eles ainda integram com mais de 1000 aplicativos, como HubSpot e RD Station. Então, se você quer aproveitar a ZapSign, eles têm um desconto promocional para os ouvintes do Mesa de Produto. No primeiro mês você paga 99 centavos para testar o plano completo ou profissional da ZapSign. Então aproveita e experimenta essa ferramenta que você vai gostar bastante. E eu te vejo no episódio. Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao Mesa de Produto, um dos programas do nosso PM3 Talks. E dessa vez a gente vai conversar sobre qual é a importância de ter um QA para a gente ter um bom produto. A gente sabe que qualidade de software é um tema super importante, né? Todo mundo quer criar um produto de qualidade, um software de qualidade para os usuários consumirem da melhor maneira. Mas até que ponto a gente devia colocar essa responsabilidade no time de engenharia, ou no Product Manager, ou só no designer, ou será que precisa de uma pessoa para isso, o QA, que é o Quality Assurance? Como é que funciona essa dinâmica? Então, para responder essa e várias outras perguntas, a gente tem 3 pessoas na mesa de hoje, começando aqui com o Shiba, que é o nosso co-host, Guilherme Campbell, Product Lead no Nubank. Olá. Era pra eu falar alguma coisa. Exato. Tá ótimo, as pessoas já ouviram a tua voz, é isso aí. E a gente está também com o Paulo Celos, mais uma vez que ele está participando, a terceira vez do Paulo, é isso, Paulo? É isso, terceira vez, obrigado pessoal, sempre bom estar por aqui. Legal. E a gente tem a nossa especialista na mesa, que vai dizer as coisas se a gente está certo, errado, ou vários dependes, eu não sei, que é a Letícia Moreira, Senior Quality Assurance na Oracle, e também, não sei, influenciadora? Instagrammer. Se você quiser seguir ela ali no @lelemane no Instagram, ela faz vários conteúdos legais sobre tecnologia e vários outros assuntos. E também tem cursos de QA, né? Para quem quer entrar na área, quem quer tirar certificação, tem várias coisas aí envolvidas. Conta um pouquinho desses cursos, inclusive. Para quem quiser aprender sobre QA, eu me indico para essa pessoa. Tem alguns conteúdos, a área de QA, infelizmente, ainda tem muito pouco conteúdo quando a gente fala em aprendizado. Então, eu tenho 2 cursos, um deles ensina os processos de QA na prática. Eu peguei um case, abri um Excel e mostrei todos os processos de QA na prática. E no segundo, eu falo um pouco do trabalho do QA dentro de um time ágil, que muda bastante do processo tradicional. Então, basicamente é isso. Legal, vou deixar os links dos 2 cursos de QA, da Letícia ou Lelemane, se você seguir lá no Instagram, vamos deixar o link aí também, para você se inscrever e fazer o curso também, caso você queira. Eu queria já ir direto para uma pergunta inicial, pergunta cerne de tudo, que basicamente é o seguinte: existe essa controvérsia, a gente precisa de QA ou não precisa de QA? Tem empresas que eu já trabalhei que tinham QA, acho que vocês também, tem empresas que eu já trabalhei que não tinham QA. Quais são os benefícios e os malefícios, se é que tem, de não ter ou de ter essa pessoa trabalhando no time de tecnologia? A gente pode começar com quem? A pergunta é tão difícil que eu não quero apontar. Eu gosto de responder essa. Então vai lá. Então vai. Porque quando a gente fala a sigla QA, muita gente associa a uma pessoa, a um responsável, né? Mas a qualidade de software, ela é exercida por todos envolvidos naquele produto. Então, ela começa
desde o momento em que nasce uma necessidade do mercado até o momento em que o time de desenvolvimento entrega uma primeira versão. Então, eu não digo que precisa ou não. Depende muito do que a empresa entende como qualidade. Tem empresa e tem desenvolvedor que não entende que ele precisa fazer teste unitário no código dele. Então, se a pessoa for assim, eu indico que a empresa tenha um responsável ali por QA. Mas tem empresa que emprega aquela cultura, né, de o desenvolvedor precisa entregar um código limpo, um produto de qualidade, e aí essa pessoa vai ter ali a responsabilidade de entregar a qualidade. Então, depende muito. Mas eu acredito que se não fosse importante, a gente não tinha tanta oportunidade aí no mercado. É uma profissão que cresceu muito nos últimos anos, tem bastante oportunidade para quem está iniciando, para quem já é mais sênior, falando a nível do mundo inteiro, tem muita oportunidade para fora também. Então, eu acredito que se não fosse tão relevante, não ia ter essa necessidade de mercado. Minha opinião. Legal. Mas eu sou suspeita porque eu só trabalhei com isso. Não, mas é muito legal a sua resposta. É QA como cultura e não QA como necessariamente um papel, né? Gostei da resposta. Acho que a minha... Não, rapidinho só para complementar, porque eu acho engraçado. Concordo que tem muita oportunidade. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, me formei em computação e não sabia, né? Com muitas pessoas que se falam, me formei, o que eu vou fazer? Não tinha Product Manager, não tinha nada disso. Existe. QA era uma das coisas que eu olhava. Eram as opções que eu olhava. E eu fui trabalhar no EasyTaxi, que na época era um lugar que tinha muitas posições de QA. Não fui como QA, mas era um lugar que tinha, por coincidência. O que eu vejo, assim, eu gostei muito da resposta. Eu ia comentar um pouco, minha visão precisa ter qualidade, né? Eu não sei se precisa ter um papel. Eu acho que a tendência, pelo menos que eu vejo hoje, mais cada vez mais eu vejo startups não tendo o papel, e dividindo essa responsabilidade entre desenvolvedores, desenvolvedoras, PMs e etc. E talvez empresas maiores ou big corps com papéis mais específicos de qualidade. Então, eu particularmente tive pouca experiência trabalhando com pessoas que têm esse papel, essa responsabilidade com QAs. E a minha experiência foi dentro de uma empresa enorme. Então, a minha visão, talvez muito enviesada, é que, QA não é exatamente a parte mais ágil do processo, né? Mas eu não sei se era uma experiência muito boa em relação a isso, sabe? Então, e trabalhando em startups, eu sempre vi, a responsabilidade distribuída para a qualidade funciona super bem, né? Então, acho que a minha opinião hoje, chegando aqui, acho que não precisa de um papel de QA. Mas quando a gente, isso é interessante que você colocou, porque isso você tá falando no cenário de hoje, mas se a gente colocar 20 anos atrás, ninguém pensava nisso. E hoje a gente vive um momento em que a tecnologia se reinventa de uma tal forma que a empresa não pode arriscar entregar um produto que não tenha qualidade. Então, não podendo correr esse risco, para uma startup é muito mais fácil ali, não ter uma persona de QA. Mas o que eu costumo dizer é que a pessoa de QA dentro de um time, por exemplo, o meu papel hoje, não é executar teste e falar se o produto funciona ou não. É fazer o time entender a importância de a gente seguir esse processo de qualidade. Mas eu vou levar uma semana a mais para terminar o meu código se eu for revisar ele inteiro, se eu for passar por uma pessoa para fazer um code review completo, se eu for montar mais testes unitários. Tudo bem. Você está numa empresa que está te pagando para que você faça isso e entregue um produto de qualidade. Então, por exemplo, eu trabalho num produto global da Oracle e eu não posso entregar uma versão que chegando no hotel, por exemplo, lá na Itália, o cliente não consiga fazer um checkout. Se isso acontecer, a Oracle perde milhões, né? Porque é sempre uma rede, não é um hotel único. Então, eles preferem que eu fale, não tá legal isso aqui, vamos voltar ao processo. Então, eu acho que pensando de forma geral, é mais ou menos isso, né? Hoje as empresas olham para a qualidade, mas 20 anos atrás ninguém olhava para... Não, mas tem um fator aqui, para corroborar com esse ponto, que você falou assim, Paulo, nem sempre vai precisar, ou as empresas não precisam, porque está disseminado na cultura, as pessoas vão cobrindo esses gaps, né, que existem. Mas a gente pode pensar isso para várias posições, né? A gente pode pensar isso para agilidade, para Agile Coach, para Scrum Master, até para UX. Aí, dentro de UX, tem a discussão de precisa de UX Writer, precisa de UX Research. Não, mas a pessoa de UX faz tudo. Então, existe essa tendência, mas se a gente olhar para o mercado, qualquer segmento, não só de tecnologia, existe a tendência de você cada vez mais quebrar uma função em várias. O UX é um bom exemplo. Tem o UX generalista, o UX Writer, o UX Research,
tem outros UX que eu não vou lembrar o nome. O XOps, tem o XOps também, e por aí vai. Então, pô, quando a gente para pra pensar em software, por que não ter alguém que olha para a qualidade também? Claro, eu concordo, não vai ser uma startup de 10 pessoas que vai ter um QA ali, não faz nem sentido, viu? É pequeno, dá para arriscar, dá para ser rápido. Mas é uma tendência natural que eu vejo de qualquer segmento você precisar de especialistas. Pelo menos é como eu acredito. Eu vou pegar o seu ponto, que eu também gostei bastante, assim, de que QA deveria talvez ser mais uma filosofia e a forma correta de trabalhar do que necessariamente um papel. E aí, sendo um pouquinho polêmico aqui, se a gente imaginar as empresas com o grau certo de maturidade, você acha que isso significa que não deveria ter uma pessoa no papel de QA, pelo menos como é hoje, como a maioria das empresas usam hoje? Isso deveria estar disseminado com o time? Ou você ainda acha que faz sentido ter uma pessoa dedicada para isso, seja atuando, criando os testes e garantindo a qualidade, ou seja, a pessoa que está evangelizando, talvez não é a melhor palavra, mas enfim, mas garantindo que o time tá fazendo isso? Então, o que é o cenário ideal ali? A empresa tem alguém, não tem alguém? Minha opinião é que deve ter. Porque o profissional que está ali responsável pela qualidade é um profissional que ele precisa estudar para isso. Então, QA não é o que a pessoa tira da cabeça dela, vai lá e coloca em prática. Não, existe uma metodologia, existe uma corporação que certifica os profissionais. Então, você tem níveis de certificações em QA. E a pessoa, para exercer o QA da forma correta, precisa estar apta ali dentro dessas condições. E envolvem várias coisas, né? A disseminação, né? Fazer as pessoas em volta, principalmente os desenvolvedores, entender a importância. Tem também os tipos de testes, os detalhes dos testes. Aí você fala, mas e o teste automatizado? Mas o teste automatizado é uma vertente. A gente tem vários tipos de testes que podem ser realizados. Tem as entregas, né? Então, você não vai conseguir ter ali dentro do seu time entregar ali o papel, sei lá, de uma release para um desenvolvedor, de criar testes manuais para outro, de explicar para o time a importância de fazer teste para o outro e fazer os testes unitários e os testes integrados e os testes de carga, os testes de estresse. É muita coisa. Então, quando você tem ali um responsável e às vezes um QA não consegue. Então, por exemplo, dentro de um time que você tem, sei lá, 10 desenvolvedores, você precisa de pelo menos 2 QAs. Então, eu acho que é um papel importante. Então seria mais ou menos a cada 5 devs um QA no mundo ideal. É necessário. Eu vou falar pra vocês, assim, em todos os lugares que eu já trabalhei, é muito trabalho. QA tem muita coisa pra fazer. Então, se não fosse importante, se não tivesse esse volume de trabalho, a gente não teria, foi o que o Marcel falou. Seria, sei lá, tem que ter qualidade, galera. Vamos trabalhar com qualidade. É igual aquele discurso motivacional do CEO pra empresa. Então, mas eu acho engraçado você falar isso, porque quando eu trabalhei, a única vez que eu trabalhei com QA no EasyTaxi, de fato, dava para ver a nossa QA, a Amanda, caso ela assista esse episódio, sobrecarregada com quase, não chegava a milhares, mas eram uma boas centenas de testes e casos de uso para ela fazer, que ela mesma mapeou. Uhum. E olha que ela já mapeou centenas para um produto. Imagina os que ela talvez não tenha mapeado, vários outros. E ela fazia todos os testes, fazia os testes um a um. Só que ali era um QA que eles não estavam conseguindo automatizar ainda, por problemas técnicos na plataforma. Ela até queria automatizar, mas ela não conseguia, por outros motivos. Então ela tinha que fazer o teste do clique, né? Sim. De ir lá. Tem um nome, qual é o nome desse teste? Teste de regressão? Eu não lembro. Eu não sei. É um teste manual. A gente chama de teste funcional. Mas pensando nesse sentido que você colocou, por exemplo, quando eu entrei na Oracle, a gente estava com um produto que estava nascendo ainda, não era um produto que já estava no mercado. Eu fiquei 1 ano só tentando começar o QA. Porque era aquela coisa, a gente precisa entregar, e rodava 300 mil sprints, e quando vinha, o que estava pronto era aquele montante de coisa. E aí, eu levei mais 1 ano, depois desse 1 ano, para inserir o QA, conseguir inserir o QA, né, fazer o desenvolvedor entender... Mas o que é inserir o QA? Inserir o QA é fazer os desenvolvedores entenderem que eles não podem querer desenvolver em 15 dias. Que é o tempo, vamos colocar o tempo de um sprint. Você
o sprint tem 15 dias, quanto você precisa para desenvolver essa história? Eu preciso dos 15. Não, então a gente tem que quebrar essa história em duas, porque tá muito grande. A gente precisa de pelo menos 5 dias pro QA, por exemplo. Então, isso no início foi muito difícil, porque aí não tinha cultura de qualidade em nada. Em nada no processo. E a partir dali, quando a gente já tinha mais ou menos estruturado, foi que eu comecei a pensar na automação. Mas é impossível você pensar na automação quando você não tem o processo. Então, é muito demorado. E isso tende a sobrecarregar cada vez mais o QA. Então, assim, eu nunca trabalhei em um lugar que não tinha QA, até porque eu sou um profissional de QA. É óbvio. Vão me contratar para isso. Mas eu não consigo enxergar. Assim, lógico, porque eu não tive experiência, mas eu não consigo enxergar como que é um processo, assim, sem o QA. Porque são muitos tipos de testes, são diversas assim, variedades que a gente pode cobrir. E que o desenvolvedor em si, os que eu tive a experiência de trabalhar, não tinham essa cultura de pensar, vou estressar esse software, vou testar linha por linha desse código. Então, não sei dizer. Vocês dois falaram coisas interessantes, assim, sobre a pessoa de QA está sobrecarregada, talvez até porque às vezes tem muitas pessoas de engenharia para poucas pessoas de QA, né? Então o time não está bem balanceado. E você também falou uma coisa legal sobre se você tem 15 dias, né? De repente você está, sei lá, rodando um Scrum, você tem sprint de 2 semanas, você tem 15 dias para entregar valor, e aí a gente fala, não, beleza, então vou codar durante 15 dias, e aí quando você passa a ter QA, você fala, não, você vai codar durante 10, e tem 5 dias que precisa ter QA, e aí começa a ter aquele atrito sobre, beleza, mas então o que o pessoal de engenharia vai fazer nos outros 5 dias? E começa a ficar essa sensação de QA parecendo que é um gargalo, e que é alguma coisa que joga contra o time, né? Sim. Eu queria saber, até, acho que um pouco da experiência do Paulo, assim, o que você já viveu, o que você acha sobre essa questão de quando o QA é gargalo, quando o QA ajuda, e como que isso se relaciona com a maturidade dos times. Eu tava pensando aqui, a experiência que eu tive sempre foi uma experiência de gargalo, porque era um processo muito cascata, que é exatamente isso que você tá descrevendo, né? Um pouco do que a gente tá falando. O desenvolvedor ou a desenvolvedora vão codar esse tempo, que a vai validar naquele tempo depois. Então, não existe muito a visão da qualidade, ela é separada, né? Ou seja, quem está codando, pensando naquilo, não está muito preocupado com a qualidade naquele momento. Quem vai se preocupar com a qualidade é a pessoa de QA. Então acaba sendo um processo muito cascata. E aí volta, e aí gera atraso e etc. Então essa foi sempre a experiência que eu tive. Mas a visão que a Lê trouxe sobre a necessidade do QA, dependendo da sensibilidade do produto, por exemplo, a Oracle não pode quebrar quando está lá num produto à escala global e muita gente vai usar e etc, né? Escala da empresa e escala do produto. Mas aí eu acho que volta um pouco para processos internos e mentalidade de desenvolvimento. Então, as outras experiências que eu tive, inclusive no Nubank, né, que a gente trabalhou junto lá, o próprio time está muito preocupado com isso. Né? Então, você comentou, eu não tive essa visão ainda, não tive essa vivência. Mas é a vivência onde o time todo está preocupado. Com certeza vão passar cenários que uma pessoa de QA pegaria, porque ela está só preocupada com isso. Uhum. Mas eu acho que a velocidade da cadência de testar ou colocar coisas em produção vai pegar esses erros, você vai tentar mitigar essa dificuldade mais cedo e você vai tentar resolver mais rápido. Então, o que no fundo, a gente está, talvez, colocando em lados diferentes a responsabilidade e a velocidade de desenvolvimento. Né? Então, essa é um pouco da minha experiência, assim, da forma como eu enxergo a situação de QA. E aí, você trouxe uma coisa que é a polêmica do século, né? Quando a gente tinha, principalmente, o processo cascata para colocar o QA, você fica ali, sei lá, 2 meses em planejamento, 3 meses em design, 6 meses em desenvolvimento. E quanto tempo tem para QA? 2 semanas. Todos os processos que eu trabalhei, todas as empresas e os lugares que eu trabalhei que era cascata era desse jeito. Então, é lógico, é um gargalo. Mas quando a gente coloca isso dentro do ágil, o QA entra no momento que o PO traz para o backlog do time, o épico, a história, o que quer que seja. E aí a gente entende ali, junto com o PO, o PM, quem quer que esteja ali responsável de produto, qual é o objetivo dessa entrega. Então, o papel do QA não vai
aqui, olha, a gente já tem uma diferença, a gente já não tá lá na ponta final, a gente já tá aqui no começo. Então, eu sempre falo, é muito importante que a pessoa de QA consiga se comunicar. Porque você vai precisar falar com todo mundo. Ah, mas o PO nunca me atende. A pessoa de produto é sempre assim, né? Nunca responde mensagem, nunca me tem tempo na agenda. Ah, e ele não escreve a documentação direito. Então, a qualidade Cadê começa o ali. definition of done? Então, o QA, ele entra ali. Porque a gente vai escrever teste baseado no quê? Baseado no que o PO tá pedindo. E como é esse dia a dia do QA na Oracle, por exemplo? E depois eu quero perguntar para vocês como vocês acham que era, depois não sei com o próximo vocês estavam de QA, mas como é na Oracle o dia a dia do QA? Ali entendi agora, entrando no backlog e depois. Entrando no backlog, o que acontece, o processo lá é muito bem definido. A gente tem mais de 30 squads trabalhando nesse produto, que é um produto de hotelaria da Oracle. E a gente é o único time aqui no Brasil, mas a gente segue o processo de todas essas squads. Então, basicamente, o PO trouxe, né, a documentação, o requisito, e o primeiro desenvolvedor vai escrever uma documentação técnica. Ele não vai direto fazer o código. Primeiro, ele precisa entender o que o produto quer, a área de produto quer, para poder transformar em um documento técnico, e aí sim começar a desenvolver. E aí eu entro aqui, junto com o desenvolvedor, né? A gente faz groomings, várias sessões ali antes de colocar dentro do sprint, para entender o que é. Né? E aí, o que não tiver, a informação que não tiver completa, geralmente a pessoa de produto leva de volta um passinho aqui. A galera precisa entender o que falta aqui, ali, etc. E aí, no momento que o desenvolvedor começa, a partir da documentação dele e o código, eu estou escrevendo meus testes. Então, baseado em tudo que a gente discutiu com o produto e com o desenvolvimento, eu escrevo os meus testes. Tendo a partezinha ali pronta, já entra o meu QA. Eu faço primeiro um teste manual. E aí, depois a gente entra com automação nos principais pontos. Então, não é para toda implementação que eu vou ter, sei lá, eu mapeei 200 testes e rodei esses 200 testes manual. É difícil de acontecer, mas um exemplo. Eu não vou automatizar esses 200, vou automatizar os mais importantes, sei lá, 50. Então, aí a gente começa o processo de automação, que aí é outra história, uma história só para o QA automatizar. Vocês que escrevem as automações. Junto com o desenvolvedor. Eu tenho hoje uma desenvolvedora no meu time focada nisso, porque nós somos em 2 QAs e a gente passa muito tempo em release. Então, isso é mais importante do que automação. E aí eu separo junto com ela, a gente revê todo o passo a passo. E aí a parte do código da automação, ela faz pra mim. Essa é a melhor coisa. E aí o fluxo basicamente é esse. Então, como a gente tem muita release, também passa muito tempo fazendo teste de regressão, que também é muito importante para toda alteração que a gente vai, nova versão que a gente vai subir. E basicamente é esse. Só que assim, é sempre um ciclo muito corrido, né? É bastante coisa para acontecer. A gente coloca tudo, geralmente, um épico para acontecer dentro de uma iteração completa. Então, a gente tem ali um sprint para o dev documentar, outro sprint para o dev codificar, um sprint para o QA testar. Então, não é aquela coisa corrida até porque não são implementações pequenas, que dá para fazer, sei lá, o dev codifica em 5 dias e eu testo em 2 dias. São mais extensas. Mas, basicamente, é assim. Como era lá? Você trabalhou em vários lugares, né, Shiba? Mas um deles era TAPS, que é uma realidade até diferente. Games é uma indústria que, pelo meu entendimento, tem bastante QA também. Acho que dá para compartilhar dois exemplos bem diferentes, assim, da TAPS, é um exemplo específico de games, e do Nubank, que eu acho que tem bastante maturidade em QA como processo, que também posso contar algumas curiosidades, até como que é o processo hoje, assim, que eu Sempre gosto bastante. Saber. Posso contar mais, sempre quis saber, porque o Nubank não tem QA. Eu sempre tive curiosidade. Mas começando pela TAPS, eu acho que tem 2 pontos. Tem um ponto que talvez a gente vai repetir várias vezes aqui ao longo desse papo, que é a maturidade no processo. E eu acho que na TAPS, pelo menos na época que eu estava lá, com certeza ainda tinha bastante espaço assim, de crescimento de maturidade, de como que você
planeja desde o começo, né, como que você vai testar, etc. Mas eu acho que em games também tem muito disso de microinteração e quão complexo é você testar todos os cenários. Então tinha muito teste funcional. E tinha a gente tinha QAs em todos os times, né, em cada um dos jogos que a gente tocava. E o teste consistia muitas vezes em ficar meio que rejogando o jogo e testando coisas que às vezes eram difíceis de você automatizar. Então você vai falar sobre, sei lá, cliques diferentes em tela, você vai falar sobre, sei lá, mudar rápido de uma tela para outra, você vai falar sobre tentar um fluxo não feliz ali dentro. E, obviamente, que separadamente dá para você ir validando algumas coisas dessas, mas quando você pensa nas microinterações dentro de um jogo, isso começa a ficar muito complexo. Ainda mais se você leva em consideração para um jogo que você precisa testar devices diferentes, né? Eu preciso testar devices high-end, low-end, internet... Conexão. Internet boa, internet ruim. Tipos de jogos diferentes também muda muito, né? Exato. Você vai ter, sei lá, um personagem que vai andando por aí, ou um jogo que vai ser como é que chama? De cair as coisinhas lá, o Candy Crush, por exemplo, né? São perfis diferentes, né? Você vai ter que testar coisas muito distintas também, né? Exatamente. Então, assim, eu via bastante oportunidade de melhorar o processo, mas eu não consigo imaginar trabalhar com games e não ter QA, assim, absolutamente. Ali é um ponto que eu falo, puta, você precisa ter uma pessoa dedicada para isso, porque vai tomar muito tempo e tem coisas que não são de código, de qualidade de código. Não adianta você falar assim, o pessoal de engenharia vai fazer isso, o pessoal de produto vai fazer isso. Cara, assim, precisa ter uma pessoa dedicada. Que é bem diferente de outros lugares que a gente passou. Né? Eu só lembro daqueles vídeos de Super Mario que o pessoal acha bug pra zerar Super Mario em 5 minutos, né? Desses bugs. Assim. Total, né? E é legal. Games eu acho que é muito legal, porque realmente, né? Hoje a gente olha, né? O cenário de games antigo era hardware. Né? Então esses bugs estão aí até hoje, né? Hoje não, hoje dá pra você corrigir, né? Tudo software e tal. Então é muito interessante. Dá pra introduzir novos também. Mas é louco, né? Porque o cenário de game é muito legal que você colocou, Chiba, porque eu também não consigo pensar. Quando eu olho, cara, pra todo o cenário e universo de startups e software que a gente vive, o meu não é próximo de games, cara, eu consigo ver muito bem uma rotina com QA como cultura e não como papel. Mas realmente em games, você tem outras camadas de complexidade, até mesmo no desenvolvimento, né? Muitas vezes você vai usar Unity, ou você vai usar outras plataformas de desenvolvimento que você vai precisar de pessoas mais específicas para entender aqueles cenários e tal. Realmente eu não consigo imaginar não existir uma posição de QA nesse cenário de games. É muito legal isso. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Até porque você tem múltiplos times, né? Então você tem o time que tá fazendo o jogo normal, aí tem o time de live ops que tá fazendo eventos, e tá todo mundo mexendo ali no mesmo código, mas não necessariamente esse time tá se comunicando. Então, eu acho que tem um fator, aí acho que até conecta com o próximo exemplo aí do Nubank, que você falou que não consigo imaginar. Eu até consigo, partindo do seguinte princípio, o apetite ao risco da empresa e o apetite para a velocidade. Se ela está ok em ser um pouco mais lenta e ela não tem apetite a risco, QA. Agora, se ela quer ser muito rápida e ela tem muito apetite a risco, ok, tentar fazer virar algo cultural. Porque, assim, é fato, em qualquer empresa, não importa a posição, mais pessoas, mais lento, né? Fato, não, inquestionável, não importa o que seja a função. Mais devs, mais lento também. não é aquela velha máxima de vou colocar 100 devs, você vai demorar muito para entregar. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o momento da empresa e com o apetite por risco e apetite para velocidade. Tipo, entendo que o Nubank não tenha QA, será que vai continuar não tendo QA para sempre? É uma empresa já muito grande, global, e a velocidade naturalmente vai ficando diferente. Vou dar exemplos. Eu trabalhei um tempo no Itaú. Impossível não ter QA no Itaú. Impossível. Eu fazia teste de banco de dados. O código super antigo. Eu testava mainframe. É tipo, assim. E aí você vai colocar, beleza, vamos. As interfaces. Quantos produtos o Itaú não tem? É muita coisa. E aí, quando eu penso no Nubank, eu consigo, assim, olhando de fora, sem saber como é lá dentro, entender por que não tem. Porque ainda assim, lógico que não estou comparando, né? Mas, por exemplo, são entregas diferentes. E é o que entra no que o Marcelo acabou de falar. Na minha opinião, assim, conforme você vai crescendo, fica cada vez mais difícil. Até porque você vai trazendo pessoas novas e não é todo mundo que fica ali confortável a cultura que a empresa já tem. Mas
Eu sou dev há 25 anos, eu nunca fiz teste unitário. Não é porque eu tô aqui no Nubank agora que eu vou fazer, sabe? Tem esse parrudão. Todo lugar tem um desse. Então, a minha curiosidade é mais nesse sentido. E só um ponto para complementar aqui, fui até puxar os dados. Itaú tem aproximadamente 100 mil funcionários. 100 mil. Nubank tem o quê? 11? 11 mil? 7, Tem 8 mil. Então, então o Itaú tem 10 vezes mais funcionários que o Nubank, o que já aumenta a complexidade também e talvez faça precisar ter esses gateways aí de qualidade, né? Acho que é um outro fator também. Eu acho que talvez o exemplo do Nubank começa como cultura. Eu gosto muito dessa história. Eu lembro um dos primeiros meetups que eu fui quando começou uma comunidade mais forte de produto, assim, em São Paulo. Eu lembro que foi um meetup no Get Ninjas, eu trabalhava lá na época. E aí tinha uma pessoa de engenharia que foi do Nubank, tava conversando assim, meio que antes do meetup e tal, batendo um papo. E aí esse cara tava falando assim, maluco, né? Porque o nosso CTO, que é um dos founders, né? O Ed. O nosso CTO, ele passa o dia inteiro escrevendo teste. E ele fica assim, escrevendo teste no código dos outros, e aí, tipo, dá alguma coisa, apita alguma coisa ali, ele fala assim, meu teste aqui achou um bug aí, você tem que corrigir. Então isso já vinha muito de antes de ter que automatizar teste, ter que garantir a qualidade do seu código. E eu acho que a arquitetura do Nubank também já foi pensada para isso, né? Então, eu lembro que quando eu comecei no Nubank, a pessoa ainda fazia teste end-to-end e começou a ficar, assim, insano. Eram horas para você testar alguma coisa. E aí, eles aproveitaram a arquitetura de microserviços para falar, tá bom, o meu serviço, né? Quando a gente olha pro back-end, pelo menos o meu serviço tem garantia que não está quebrando nenhum outro. Então, vamos olhar isso serviço a serviço, integração a integração. Mas sempre foi olhando para desenvolvimento e olhando para os processos como quality assurance. Né? Então, você vai começar uma feature nova, alguma coisa que você está pensando, você já priorizou, já passou dessa etapa ali de discovery mesmo, e aí a gente vai, por exemplo, falar do design, né? Então, vamos pensar uma funcionalidade que realmente vai para o usuário final. A gente vai fazer toda a exploração com design e vai passar por design review. E vai o time inteiro, e todo o time vai falar, do ponto de vista de design, isso aqui atende a dor, tem algum problema, tem algum fluxo estranho, é algo fazível do ponto de vista de engenharia também e tal, beleza. Terminou essa parte de design, vai rolar o discovery de engenharia também. E de engenharia, a gente tem algo parecido com o que você falou, né? Que você falou que tem uma pessoa de engenharia antes que vai lá começar e vai fazer o requisito, né? Não vai sair codando. A gente tem duas coisas que a gente faz que eu gosto bastante. Um que a gente chama de technical assessment. Então, você vai ter uma pessoa fazendo o discovery de o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai quebrar esse grande bloco aqui em coisas menores, em entregas menores, do ponto de vista de arquitetura, pelo menos. E, obviamente, isso vai precisar ter input de produto, de design, né? Depois disso, a gente vai ter uma discussão em cima disso. Depois disso, para cada um desses grandes milestones que a gente vai pegar, ou épicos ali, a gente vai ter sessões de whiteboarding e todo mundo discute de novo. E entra design, e entra PM. Então, eu acho que o fato de, no processo, todo mundo sempre participar faz com que, e mais, né, toda a parte de automação de testes, faz com que a gente hoje não sinta nem um pouco de falta de ter QA como um papel. Mas a gente, com certeza, tem QA como um processo. Acho que as pessoas absorvem a responsabilidade de ponta a ponta, né? E o que você comentou da escolha da arquitetura e da stack também influencia muito, né? O próprio Clojure, a forma como ele é escrito, a própria documentação entre aspas, o código, por muito tempo foi. Então, acho que isso influencia muito, né? E o que você comentou, Marcel, achei interessante, né? Do apetite ao risco. Acho que sim e não, por um lado, né? Porque tudo bem, uma startup tá mais aberta ao risco, né, mais disposta ao risco, e ela aceita mais que as coisas quebrem, talvez. Mas ninguém shippa alguma coisa querendo que quebre, né? Claro. Ou sabendo que tá quebrado. Claro. Então, até certo ponto, todo mundo tá fazendo um QA, tá querendo entender a sua qualidade, porque o negócio tem que estar funcionando. Eu não sei se em games muda muito de outras indústrias, né? Até porque o mercado também é extremamente competitivo. Você vai lançar um jogo lá numa loja, ou você vai colocar qualquer app novo no mercado, o negócio vai sumir. Então, precisa estar funcionando, né? Então, acho que como é que a gente transita entre ter o papel ou não ter o papel? É só uma questão de escala, né? De tamanho. Quando que eu sei que eu preciso ter alguém? Ou, no caso do Nubank, eu nunca preciso ter ninguém. Isso vai mudar, não vai? Eu não tenho essa resposta. Como é que você vê isso, Eu também né? não tenho essa resposta. Eu acho que é o apetite. Eu realmente acho. Eu acho que é parte da estratégia de execução da empresa. Então, mas você acha que o Nubank hoje não está
com um apetite a risco menor do que já teve? Com certeza tá, mas Isso provavelmente... não requeriria dentro dessa Não, visão? ele teria que estar com menos apetite ainda. Entendi. Qual que é o threshold pra você precisar? Mas, pô, se a gente vê a velocidade, nem acho que a velocidade do Nubank é a maior do planeta, ainda mais hoje em dia. Mas se a gente compara a velocidade do Nubank com a velocidade de um Itaú, claramente o Nubank tem mais velocidade, por N motivos, né? Stack nova, menos funcionários, etc. Então eu acho que, por exemplo, dentro do mercado que o Nubank está hoje, ele tem sim mais apetite a risco do que os concorrentes. Talvez menos que o Inter, que implementa ali numa velocidade absurda, que eu não sei nem como é muito rápido que o Inter implementa as coisas. Mas Você vê a Nokia que tá começando agora, que tá soltando um monte de coisa nova. exato, é uma velocidade ou outra, é startup pequena. Então, eu acho que sim, ele tem menos apetite a risco do que tinha 5 anos atrás, o Nubank, mas ele talvez não tenha o mesmo apetite que o Itaú, ele tem mais que o Itaú, claramente. Não estou dizendo que vai ter que um dia no Nubank, faço a menor ideia, ele cabe a mim decidir, sei que, né, sei lá. Mas aí entra também o que eu comentei, e aí, mais um exemplo. Quando eu fiz QA no Itaú, era um QA cascata. Uhum. Então, o Nubank, ele já veio com a cultura. O Itaú, hoje, ele tem uma área gigantesca de QA, que é a qualidade de software do Itaú é gigante. Além dos funcionários Itaú, eles contratam consultorias. Então, é muita gente fazendo QA, mas lá dentro, e isso é polêmica, um dos motivos que eu não aceitei trabalhar direto por Itaú, porque eu prestei serviço. Um dos motivos que, quando eles me convidaram para trabalhar lá, eu não aceitei, é porque eu sabia disso. Eles não têm a cultura de qualidade. Então, eles executam 50 mil testes. Aí, se o teste falou que passou, ele sobe e falhou em produção e fala, não, mas meu teste passou, não é culpa minha. Então, não tem a cultura de qualidade. Mas como é que você cria isso? Então, mas aí entra... Por isso que um QA que começou o QA estudando e não vendo o que essas empresas apresentam, porque, por exemplo, minha primeira experiência como QA foi lá. Quando eu parei para estudar e me certificar, todos os simulados que eu fiz, eu errava tudo. Porque tudo que eu respondia era o que eu fazia na prática e era exatamente o oposto do que eu deveria fazer. Então, como antigamente o QA não era estimulado a trabalhar com os outros papéis, né, a estar próximo do desenvolvedor, ele era um rival do desenvolvedor. Então, tinha gente que era paga por quantidade de bugs. Uhum. Essa era a metodologia das empresas. Então, assim... Incentivo totalmente contrário. Totalmente oposto. E aí, o que o mercado pede hoje? Processo de qualidade. E aí, você colocar isso na cabeça do cara que tá lá no Itaú há 30 anos, que tem ranço do QA, porque o cara já pegou 50 mil bugs no código dele, ferrou com ele, acabou com a promoção dele, ele não vai querer saber. Não, eu ia perguntar, fiquei curioso, porque você falou, eu era de um jeito, fui fazer os testes do simulado de certificação, errei tudo, fui estudar, descobri que era diferente. E como é que você mensura, então, o sucesso de um QA? Ou a falta dele? Como é que você sabe se um QA tá indo bem ou mal? Um QA tá indo bem quando o cliente tá satisfeito. E quando o time tá alinhado no que é importante que seja feito para a gente entregar uma versão. Mas é difícil medir isso, né? Porque, tipo, não é pela quantidade de bugs que ele achou. Porque eu tô tentando pensar na métrica fácil aqui. Não é. Não, porque o QA, ele precisa prevenir o bug. O bug Então, não tem que acontecer. se o QA... Isso eu falo muito. Se você é um QA que bate no peito, dá risada, achei 50 bugs, você devia estar envergonhado, porque você não tá fazendo o seu trabalho direito. Porque como que passa todo o processo e só quando o desenvolvedor me entrega, eu encontro esses bugs? O meu trabalho é exatamente o oposto. É voltar todo o processo. Aí o desenvolvedor vai falar, mas tal funcionalidade não estava bem descrita na documentação. Mas eu não fiz o teste unitário. Mas isso, mas aquilo. O trabalho do QA é esse. É sentar com o desenvolvedor e ele falar, cara, eu fiz esses testes unitários aqui. O que mais eu posso fazer? Você pode dar pirueta, fazer um zigue-zague. Você fez o caminho feliz. Agora tenta pensar nas N possibilidades que podem acontecer do seu código falhado, errado. Esse é o processo do QA. Então, no momento, hoje, em toda a implementação que a gente faz, quando chega para mim, eu tô torcendo para não encontrar bug. Porque a gente já parou o processo várias vezes. Posso dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana.
A gente estava em processo de entender uma requisição nova que veio de produto, e aí o desenvolvedor estava fazendo o technical design, e aí eu sentei com ele e falei, tá, beleza, a implementação é essa. O que acontece se eu clicar aqui? O que acontece se eu desinstalar tal coisa? O que acontece se eu colocar uma informação errada? E aí algumas coisas ele já tinha conversado com o produto e eu não estava na conversa, e ele começou a... isso aqui a gente tem que ver com o produto. Isso aqui a gente tem que ver com o produto. Então, várias coisas voltaram para produto, eu falei, preciso voltar isso aqui para o Product Manager responsável, e aí eu volto com a resposta para vocês. Já pensou se eu esperasse ele implementar, para aí no momento que eu instalar, começar a fazer meus testes e falar para ele, isso aqui não funciona, isso aqui tá assim. O tempo que a gente ia perder. E aí eu teria falhado como QA. Então, para mim, o sucesso do QA é isso. O menor número de bugs encontrados, você entrega uma versão para o cliente consegue fazer o que ele precisa fazer, tá satisfeito com o produto. E acho que é isso. Você foi falando, eu fui tendo flashbacks assim na minha cabeça de situações onde, por exemplo, eu não gostava da atuação de QA no meu time, assim, e tem um exemplo muito legal justamente disso que você falou, que era, beleza, se você vai pegar bugs lá no fim, quando a gente está fazendo release, talvez sejam coisas meio que óbvias ali de código, que bem ali naquele momento, sei lá, na hora que você está jogando isso para produção e mergeando, isso que deu algum problema. Agora, se sei lá, é um caminho que não tinha sido pensado por ninguém, especificado, etc. E aí o que vem para mim e fala assim, mas é que isso aqui, o PM não tinha pensado nesse cenário. Eu falo, cara, assim, desculpa, mas todo mundo aqui tinha que pensar nos cenários. Isso não é algo exclusivamente de produto. Eu acho que isso tem mais a ver com a cultura, assim. Então, a gente pode achar um fluxo, uma parte que realmente não foi pensado e, putz, tudo bem, merda, né? Tudo bem, mas vamos pensar. Mas uma coisa que eu não gostava, assim, de algumas empresas, alguns momentos que eu trabalhei com QA, era quando tinha isso de, o meu papel como QA é, tipo, encontrar os bugs e garantir nas discussões que a gente está pensando nos cenários. Mas se isso não foi especificado no produto, aí foi um problema de produto. Não é problema meu. Mas acho que essa mentalidade é a mesma do tipo de desenvolvedor ou desenvolvedora que também só quer saber o que eu preciso codar aqui. Que é a mentalidade que ninguém quer trabalhar, né? Eu concordo. Eu acho que, assim, esse tipo de perfil de QA, cara, é contrário à cultura de qualidade, né? Não é isso. No fundo, deixa Mas eu por muito tempo, livrar aqui. foi basicamente isso que foi ensinado, né? E aí a pessoa chegava na área, como foi meu caso, por exemplo, e achava que era isso, que eu tinha que achar o máximo de bugs possível. Se eu não achasse, eu não era uma boa QA. É muito bom você estar trazendo isso. Inclusive, me lembrou, foi tendo os flashbacks que eu fui tendo, foi o seguinte. Nos lugares que não tem QA, que eu trabalhei, que eu estava atuando como PM, quem fazia o papel de QA errado, que era testado só depois, era eu. Eu que fazia. Então você era o QA, poxa. Eu fazia toda a parte de produto e QA junto. Então quem ficava sobrecarregado era eu. Aí depois eu tinha que ficar enchendo o saco do time. Pô, galera, vamos então. Aí eu comecei a sentir a dor e eu comecei a falar pro time assim, pô, time, vamos fazer o seguinte, então no próximo planejamento a gente se reúne junto e pensa melhor nos casos de uso para não ficar aqui me ferrando e vocês terem que refazer. Então eu comecei a fazer esse papel de pouco de qualidade, que eu acho que volta no ponto, né, de cultura. Volta. Mas ainda assim, não ter o QA, essa é uma pergunta. Não ter o QA não sobrecarrega o PM? Então, sobrecarrega todo mundo. Eu ia chegar nesse ponto, assim. Eu acho que é o que a gente tava falando na cultura, né? A gente trocar o momento de fazer o negócio e a responsabilidade, né? Porque lá na Conta Simples, cara, a gente faz isso também, né? Eu tento ajudar o time a pensar nos cenários, PMs, e PMs ajudarem o time a pensar nos cenários e ter um pouco do roteiro de QA liderado pela pessoa de produto, mas construído com o time. Porque aí tudo que a gente faz é pensado com uma visão de qualidade. E aí todo mundo é responsável por testar todas as pontas, cada um na sua expertise melhor. Isso vai tomar mais tempo na hora do desenvolvimento, de um jeito ou de outro. Mas fazer isso com uma pessoa de QA também levaria esse tempo, né? Acho que a gente só tá mudando, talvez, a posição de onde o tempo é alocado. Porque você ter um QA não significa que a responsabilidade da qualidade está naquela pessoa, né? Hoje a gente tá num momento em que não dá mais pra você brincar de batata quente. Mas teve um bug em produção, foi o QA que não achou. Mas o código não tá correto, QA achou um bug. A culpa sei lá,
da documentação, que não tá certa. Então, a gente tinha muito disso, né? Foi educado para falar, não, a culpa é do PM, a culpa é do QA, a culpa é, sei lá, de quem. E agora não. A responsabilidade é do time. Então, a forma que eu tento fazer o meu time pensar é essa. Se a gente teve sucesso, o time teve sucesso. A PM não especificou que não podia clicar rapidinho fora do pop-up. Veio de especificação. Exato. Mas o meu medo, quando eu penso em papéis de QA, é justamente a gente cair nesse cenário, sabe? É a mesma coisa, e talvez seja só incompetência minha, ignorância minha, mas sempre que eu penso, por exemplo, não, vamos construir, ou quando eu escuto alguém falar de times de inovação, etc., a minha leitura sobre isso é, quando a gente cria o time de inovação, a gente tirou automaticamente essa responsabilidade de todas as outras pessoas. Ninguém mais vai pensar em fazer alguma coisa nova ou sair do seu lugar para pensar e idealizar algo legal, porque tem alguém que tem essa responsabilidade já nominada ali, né? Eu já falei, olha, quem pensa em inovar é esse time aqui. E é o meu viés para que há um pouco esse. Porque talvez as experiências que eu tive foram muito ruins nesse aspecto, mas quando você coloca uma pessoa e você dá esse nome, esse papel, esse cargo, fala, olha, essa é a pessoa de qualidade, automaticamente todas as outras pessoas do time se preocupam um pouco menos, sabe? Então o meu medo é como que você institucionaliza esse papel, mas fazendo com que ele faça parte da cultura e que as pessoas não percam a responsabilidade de pensar na qualidade de maneira colaborativa e conjunta. Olha, durante um bom tempo, em vários lugares que eu trabalhei, o meu papel lá, eu estando lá como QA, não estava garantindo a qualidade. E foi aí que eu sentei e falei, não, eu preciso pensar. Aonde eu tô falhando? O que tá acontecendo? E era justamente isso. Porque, eu tenho a Letícia ali, que é a QA. E ter um QA não significa que você nunca vai encontrar um bug em produção, que seu produto vai ser 100%. Não significa. Então, para o meu trabalho funcionar, eu preciso que eles tenham esse pensamento de qualidade. Mas eu acho que muitos profissionais ainda não conseguem enxergar dessa forma. Então, por exemplo, eu costumo ir em eventos, dar palestras, e eu sempre pergunto para os desenvolvedores, quem aqui faz teste unitário? 30-20% dos desenvolvedores fazem teste unitário. Então, você ter Nossa, que susto que isso me daria. Dá uma aflição. E alguns devem fazer mal ainda, viu? Quem vai garantir que tá fazendo certo? Agora, é a qualidade do teste. Quando chega algo para eu testar e vem um erro unitário, eu não vou direto lá na dele e falar, tem um erro aqui. Eu chamo o cara e falo, olha, então, tem um erro unitário aqui. O que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? Você precisa de ajuda? No momento dos seus testes, me chama. Porque o teste unitário é de responsabilidade do dev. É um teste do código. Eu não mexo no código, eu olho o lado funcional. Mas isso não significa que eu não possa ajudar o cara. Que eu não posso sentar com ele, vamos fazer uns testes de integração, uns testes unitários aqui. E aí, isso ajuda a aumentar. Porque aí, quando o time se acostuma, e hoje, nossa, finalmente eu passo por isso, 3 anos depois, o time está habituado a colocar uma taskzinha lá na iOS de teste. Então, ele vai codificar por 3 dias e vai fazer teste unitário durante um dia inteiro. Então, mas isso foi de tanto sentar. Vamos lá, tá chegando bug pra mim ainda, não tá legal. Não, vamos pensar no formato de não vou levar bug pra Letícia. A Letícia vai fuçar e ela não vai achar. Esse é o meu objetivo. Então, mas entra muito nisso. Você precisa fazer a pessoa entender. E aí entra o lado da comunicação, que é muito importante pra pessoa que trabalha com isso. Sabe uma coisa engraçada? Olha só, ela vai em vários eventos, 20%, 30% responde que se faz teste unitário. A sensação que eu tenho é que muitas vezes, inclusive, muitas das empresas que a gente trabalhou são bolhas, né? Não são a maioria das empresas. E tem um fator interessante que eu tenho dúvidas se valeria a pena ou não ter QA até hoje, mesmo depois da discussão, tenho dúvidas, que tem prós e cons, depende da empresa, etc. Mas uma coisa que vale pensar é algo parecido com outras funções. Por exemplo, vale a pena ter um agilista? Mas pode estar na mesma discussão, não, mas todo mundo deveria pensar ágil, todo mundo deveria agir desse jeito X, mas as empresas nem sempre são assim. Então, dependendo se você quiser ter
às vezes ter a função do QA, me corrija se eu estiver errado, me parece que pode ser para ela ser uma pessoa que também é um agente de transformação lá dentro. Ela é um agente que muda as coisas, que muda a cultura. Sim. Depois de 3 anos, não é em um mês, é depois de muito tempo. A partir daquele momento que estabeleceu-se aquela cultura, talvez essa pessoa possa fazer outra coisa, eu possa subir o nível, ou possa ir para um outro time e fazer... Me lembra um pouco as discussões de agilidade, que é a mesma discussão. Precisa do Scrum Master? Precisa do Agile Coach? Será que ele tem que rotacionar? Tem time que precisa, tem time que não, tem empresa que sim, tem empresa que não. Mas aí que tá, esse é um dos pilares, é uma das coisas que a gente faz. Quando entra no critério, que eu sempre falo, dos testes, do que é testável. Testar não é fazer um caminho feliz e falar, ai, funciona, gente. Ai, achei um erro. Tá, você tem que testar tudo. Eu quero saber as mensagens de erro. Se eu fizer isso aqui errado, o que vai vir? Quantas vezes eu peguei mensagem de erro que não dava pra entender? Falei, gente, e o usuário vai olhar pra isso e vai falar, não sei o que é. Então, tem várias outras coisas que o QA tá ali pra fazer também, que hoje, falando assim, muito no cenário do meu time, o meu papel é essencial. Eu acredito que se a gente não tivesse ali, o time ia estar passando por uma dificuldade muito maior. Então, no que eu faço, no nicho em que eu estou inserida, é muito importante. Isso eu tô colocando que a gente é um time isolado aqui, mas dentro dessas 30 squads que eu comentei, a gente tem na Índia um time de QA, e eu acho que a gente tem cerca de 50, 60 QAs por lá, que fazem automação, regressão, a parte pesada, assim, de outros setores do software. Então, acaba tendo essa necessidade pro que a gente faz. Então, como eu falei, eu sempre fui QA. Eu não sei como é não ter QA num lugar. Mas eu queria entrar num ponto legal, que a gente tá falando aqui bastante sobre cultura, até eu pensando um pouco em futuro, né? Acho que cada vez mais os produtos, eles já são, pelo próprio mercado, são exigidos de qualidade. Então, alguns exemplos, né? Quando a gente olha para ferramentas de busca, né? Google, talvez o melhor exemplo, se o seu site tem muito problema, se é muito lento, você está sendo penalizado. Se você vai olhar, por exemplo, algo relativamente novo, né? Tem poucos anos aí, Android Vitals, se você vai soltar um app novo, você tem toda uma suite que vai olhar, putz, tá tendo crash, não tá tendo crash, tá tendo, sei lá, o seu app tá demorando muito, carrega rápido, carrega devagar, trava um pouquinho, mesmo sem dar para o usuário. Então, tem várias automações já de mercado acontecendo que penalizam o seu produto não está funcionando. E eu fico pensando, então, qual que é o futuro do papel de QA, né? Então, se a gente pensar que a cultura de testes e a régua está cada vez mais subindo em termos de qual que é o mínimo que o mercado aceita de qualidade de produto, qual que é o futuro do papel de alguém de QA? Eu acho que o QA vai se aproximar muito do papel do desenvolvedor. E a gente está percebendo aí, principalmente nas oportunidades que tem para a área, cada vez mais as empresas pedem que os QAs tenham conhecimento com programação. E eu acho que em algum momento a gente vai juntar isso, pessoas que vieram de qualidade e pessoas que já vieram de programação vão caminhar em um papel só. Eu acredito que o futuro é um dos caminhos. O outro, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, principalmente para as empresas mais antigas se livrarem da gente. Eu ia comentar um pouco isso. Acho que existe muito espaço ainda, principalmente quando a gente está falando de cultura, nas empresas que estão passando por uma transformação digital hoje. Então, acho que o papel tem muito, ainda mais como a gente falou bastante de evangelização e tudo mais, acho que tem muita coisa para ser feita aí. Mas eu gosto dessa visão que é talvez uma junção dos papéis no longo prazo. Mas essa visão da junção dos papéis não é basicamente os devs do Nubank ou empresas que não têm esse QA? Sim, são pessoas que já têm essa cultura, né? Mas Entendi, já tem a cultura, já tem o hábito, já estão sempre pensando nisso. Mas eu também vejo pessoas pessoas que se interessaram inicialmente por qualidade indo nesse caminho. Porque o que acontece muito também para o profissional de QA, geralmente são pessoas que não se identificam com programação, que acabam indo para a área de qualidade. Então, essa pessoa, em algum momento, ela vai ter ali que fazer uma escolha, porque
as empresas estão pedindo, o mercado está precisando disso. É o QA que automatiza, mas na verdade é o que eu costumo falar, as empresas pedem um QA que automatiza, a pessoa vai lá, estuda, se forma, né, se prepara, e aí chega na empresa, a empresa não tem nenhum processo de qualidade, então você tem que começar do zero. Tem muita coisa ainda para ser trabalhado, mas pelo caminho que o mercado está seguindo, eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Ainda mais com esses testes automatizados aí de Google Web Vitals ou Android Vitals, etc. Acho que realmente, enfim, talvez outros testes surjam aí no futuro também, né? Para validar a qualidade, de certa maneira. O mercado é exigente. Né? E eu acho que quando a gente está falando só de qualidade de maneira geral, não está só falando da qualidade do código, né? Vai a qualidade do produto de maneira geral. Fluxo, jornadas, design, tudo isso, né? Então, também não depende só de desenvolvedores ou de QA, né? Designers, PMs, todo mundo vai ter muito tempo para trabalhar em conjunto, aprender e gerar essa cultura de maneira mais massiva. Eu costumo falar que o QA tem que tentar olhar para o produto como usuário. Olha, já viu aquele meme dos gatinhos? Tem 3 tigelas e aí o designer fala, é óbvio, né? Cada um vai em uma tigela e aí mostra depois de os cada gatinhos. Gato, né? Os gatinhos estão tudo engrunhados, né? Cada um na tigela do outro. Então o QA, ele olha hoje para o produto dessa forma. O que o usuário faria aqui? Eu passo metade do meu expediente visualizando. Qual tigela deve escolher? Legal. Pessoal, muito obrigado. Acho que deu para falar bastante sobre o assunto e tirar dúvidas. Bom, eu tinha dúvidas, acho que muita gente que está assistindo ou ouvindo também tinha dúvidas. Então, muito obrigado. Shiba, Paulo, Lelemane, Letícia, @Lelemane. Para você que ficou aí até o final ouvindo ou assistindo. Se você tá no YouTube, dá um like no vídeo, assina o nosso canal, você vai ver também vários links que a gente deixou, do curso da Lelemane, o Instagram, o LinkedIn do pessoal aqui, então fica à vontade para seguir esse pessoal todo. O Shiba falou que ele vai responder todas as perguntas que você mandar para ele no LinkedIn instantaneamente, pode mandar. E bom, deixa seu feedback, um comentário falando se você gostou ou não desse episódio, ou talvez até, nossa, queria que vocês aprofundassem mais nesse outro assunto aqui, que tal episódio disso? Pode escrever, porque quem sabe, a gente pode gravar um episódio com sua sugestão. Então, muito obrigado e até a próxima. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, assina o nosso canal e não esquece de experimentar as AppSign para acabar com aquela burocracia de assinar documento com papel e caneta ou de maneira super complicada e travada. Com as AppSign você consegue fazer tudo digitalmente e de quebra com validade jurídica e integrações com várias ferramentas do mercado. Então aproveita esse desconto especial para os ouvintes do Mesa de Produto, 99 centavos no primeiro mês. Aproveita e experimenta as AppSign.